Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre os climas e as atividades humanas, conteúdo este que você vai estar encontrando na semana 3 do seu volume 6 do PET. O objetivo da aula é entender como o ser humano está adaptado aos diferentes tipos climáticos do planeta, conhecer a relação do clima com as atividades econômicas e compreender as mudanças climáticas que acontecem no planeta Terra. Bom, antes de falar de como os climas influenciam no nosso cotidiano, nas nossas atividades, vamos relembrar como que a atmosfera ela está dividida. Bom, a camada atmosférica ela possui algumas camadas que são próximas à superfície terrestre e camadas que estão distantes da superfície. Essas camadas são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. De todas essas camadas, aquela que é mais interessante, que mais ocorre fenômenos climáticos que vão atuar no nosso cotidiano é a troposfera, ou seja, a camada que está mais próxima da superfície. Além disso, o clima está relacionado com as características que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, no caso, os elementos climáticos. Os elementos climáticos eles são divididos entre a temperatura, umidade e pressão atmosférica, ou seja, a temperatura ou a quantidade de raios solares sobre a superfície terrestre, a umidade, a quantidade de vapor de água que vai estar distribuída sobre a superfície e a pressão atmosférica. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica, quanto maior a minha altitude, menor a pressão atmosférica. Todos esses três fatores, todos esses três elementos climáticos fazem parte do cotidiano atmosférico. Um outro item natural que influencia no clima são os fatores climáticos, pois eles são os responsáveis pelas modificações do clima em uma escala local ou regional. No caso, nós temos a latitude, que são as linhas imaginárias que cortam de maneira horizontal pelo planeta Terra. Temos a altitude, que está relacionado com o nível do mar ou a altura dos relevos. A maritimidade e a continentalidade. O que seria maritimidade e continentalidade? Maritimidade está relacionado com a proximidade com o mar, ou seja, toda a influência que o mar, que a umidade do mar pode causar ou levar à superfície terrestre. Já a continentalidade está relacionada com a distância que a superfície terrestre está distante do mar. E também não podemos esquecer da vegetação como um fator climático e também um relevo. Eu sempre gosto de frisar muito a latitude. Por quê? Porque as latitudes elas demonstram as diferentes zonas climáticas que existem no planeta Terra. No caso do planeta Terra, existem três zonas climáticas. Nós temos a tropical, a temperada e a polar. Vamos dar uma olhadinha no mapa para a gente compreender essas zonas climáticas. Bom, como eu disse, a zona tropical está relacionada com os trópicos de Câncer, e o trópico de Capricórnio. Só um instante. Vamos lá. Bom, temos aqui, então, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essas duas áreas, essa área é a área que mais recebe raios solares, a maior quantidade de insolação. Isso faz com que o clima nessa região seja mais quente, as temperaturas nessa região sejam mais elevadas. Ao norte nós temos aqui o Círculo Polar Ártico e ao sul o Círculo Polar Antártico, que devido à inclinação do planeta e à incidência de raios solares acaba tendo uma quantidade de calor, ou seja, temperaturas muito abaixo do que as encontradas na parte central do planeta. E entre essas duas áreas nós vamos encontrar aqui as zonas temperadas, que seriam zonas de intermédio entre o frio extremo e o calor existente na superfície. Então essas três áreas são conhecidas como zonas térmicas e elas estão diretamente relacionadas com as atividades climáticas, ou as atividades econômicas que existem no nosso cotidiano. Bom, após conhecer todos esses fatores e elementos, vamos falar sobre os fenômenos atmosféricos. Fenômenos atmosféricos, mesmo com todos os avanços tecnológicos, o ser humano não está imune aos fenômenos atmosféricos. Ou seja,
por mais conhecimento, por mais tecnologia, por mais acesso que tenhamos, alguns fenômenos eles fazem parte do cotidiano, fazem parte da natureza e o ser humano não consegue prever ou quando prevê ele tem que apenas se adaptar a esses fenômenos. Por exemplo, nevascas, a onda de frio, o calor intenso e os grandes períodos de estiagem são alguns exemplos de fenômenos que ocorrem de forma natural. Eventos climáticos também que ocorrem de maneira natural, ou seja, que não são consequências da ação humana, também são conhecidos como os furacões e tornados, a inversão térmica, efeito estufa, o El Niño e a Laninha. Por que essa diferença? No primeiro caso, nós temos efeitos locais que atuam diretamente no cotidiano do ser humano. Porém, já existem elementos, ou fenômenos que acontecem de maneira global. Por exemplo, os furacões e tornados atuam em grandes extensões sobre a superfície e acabam atrapalhando ou transformando o cotidiano dos habitantes quando o período acontece. Os seres humanos e o clima. Quando estamos falando sobre os seres humanos e o clima, nós estamos falando que o clima pode influenciar o ser humano de diversas maneiras. Porém, o ser humano, através das suas atividades, pode influenciar o clima. Isso é interessante a gente pensar. Da mesma forma que o clima influencia na nossa vida, as nossas atividades também podem estar influenciando. Um ponto sobre essa discussão quando estamos falando sobre o aquecimento global. Ou seja, as nossas atividades, a queima de combustível fóssil pode alterar alguns elementos e alguns fatores climáticos locais, fazendo com que ocorram algumas mudanças, algumas transformações atmosféricas que atuam diretamente no nosso cotidiano. Bom, e o clima, gente? O clima ele vai influenciar nas roupas, no nosso tipo de moradia, no tipo de esporte, no nosso modo de vida, no nosso lazer, na saúde, nas atividades econômicas e no meio de transporte. Percebo, então, o tanto que o clima ele faz parte do nosso cotidiano. Vejam a grande demanda que necessita do clima para estar acontecendo. Somos influenciados pelo clima e é isso que nós vamos começar a conhecer agora. Bom, nessa primeira imagem, nós temos aqui uma casa de madeira localizada numa região fria, numa região polar. Percebam que o telhado tem uma formação mais inclinada. E por que ele tem essa formação inclinada, essa infraestrutura inclinada? Para que não aconteça o acúmulo de gelo na superfície. Isso faz com que, com o passar dos dias, com o acúmulo de gelo, o peso do gelo vai descer para a superfície e isso não vai atrapalhar na infraestrutura da casa. Ah, professor, isso também você encontra esse tipo de telhado aqui nas nossas áreas tropicais. Sim. E por quê? Porque no período de chuva é importante que você tenha um telhado mais inclinado para que a água também não fique acumulada no telhado, acumulado no teto das casas. Percebam também que toda a vegetação ela é adaptada. Esse tipo de vegetação, esse tipo de pinheiro, ele tem a mesma forma, uma forma inclinada. Para quê? Para que esse acúmulo de neve não leve à queda ou à quebra de galhos da árvore. Um outro exemplo de moradia adaptada às questões climáticas são as casas de palafita. Essas casas são construídas em regiões ribeirinhas, ou seja, próximas às margens dos rios, e elas são adaptadas à cheia e à seca dos rios. Então, no período de chuva, o nível do rio vai subir. E ao subir, essas casas estarão adaptadas para que a água não consiga entrar dentro delas. Por isso, elas possuem essa estrutura, Se você perceber, nós temos o nível do rio aqui, e aqui nós temos as estruturas. Essas casas são elevadas. Então, no período de seca, a população, os habitantes utilizam a escada para ter acesso ao rio e no período de cheia, essa água vai subir e aí a água vai estar em contato sobre a escada e aí o morador, o habitante, ele vai conseguir o acesso do rio diretamente. Agora um exemplo de moradia numa região com pouca água, uma região mais árida. No caso, essas moradias apresentam o quê? Percebo, como eu já informei para vocês, elas possuem um telhado mais inclinado, tá? Só que, em vez dessa água ela ser jogada para a superfície, ela é jogada em uma tubulação específica que vai abastecer, tá, essas cisternas. Esse tipo de estrutura é utilizado muito em regiões que têm pouca chuva ou que os períodos de chuva são muito curtos.
Então, os moradores utilizam, então, esse tipo de moradia, esse tipo de cisterna para guardar água e, no período de seca, reutilizar essa água na plantação ou nos animais, ou para os animais. Bom, falamos da moradia, vamos falar também das vestimentas, né? Muita gente imagina que só porque algumas pessoas moram em áreas muito quentes, por exemplo, no deserto do Saara, as pessoas andam de bermuda, camiseta ou sem camisa, mas não. No caso do Saara, você tem os moradores, no caso esse tipo de etnia, os tuaregs, eles utilizam roupas e muitas roupas sobre a pele. E por que isso? Primeiro que muita roupa vai poder manter a temperatura corporal, não vai aquecer tanto. E no frio, lembrando que o deserto é uma região que perde calor muito fácil, no frio, quando chegar à noite, eles irão conseguir, né, manter a temperatura corporal. No ponto contrário, né, mostrei uma área mais árida, mas uma região polar com muito frio, percebo que a vestimenta ela será diferente, ou seja, vai ser adaptada a essa temperatura mais baixa. Então, peles de animais ou hoje, utilizando tecidos sintéticos, né, os moradores conseguem manter a temperatura muito mais fácil do que no passado. Diz também que os esportes também são alterados, né, são diferentes. Um exemplo bem legal são as Olimpíadas. Existem as Olimpíadas de inverno, que têm como principais esportes que são praticados a baixa temperatura, como por exemplo o esqui ou o snowboard. As Olimpíadas tradicionais, aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, são consideradas Olimpíadas de verão, porque utilizam-se de esportes que podem ser praticados durante o verão, na chuva ou com temperaturas um pouco mais elevadas. O vôlei de praia é um exemplo, o surf também é um exemplo de esporte olímpico, além de outros como a mountain bike, caminhada, corrida e o atletismo. Bom, o clima e a agricultura. Falamos sobre moradia, falamos sobre investimentos, vamos falar agora de atividade econômica. A agricultura, né, o clima é uma variável importante para a produção agrícola. Ela exerce uma influência na preparação da terra, na semeadura, no crescimento e na colheita dos vegetais. Sem o clima, a agricultura ela não vai acontecer da maneira mais dinâmica, natural, como nós esperamos. Os elementos climáticos que atuam na agricultura são os mesmos que influenciam na vegetação natural e esses elementos incluem. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quando você vai pensar em agricultura, eu tenho que utilizar a vegetação que esteja adaptada àquele tipo climático. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar uma planta de uma área fria e colocar e tentar produzir numa área quente, a possibilidade que não dê certo é muito grande. A mesma coisa se eu escolher uma área quente, uma planta de vegetação quente e colocar numa área mais fria. A possibilidade dela dar certo é pequena. Isso porque a radiação solar, a temperatura e a umidade são características, né, são elementos primordiais para que aconteça a agricultura na superfície. Bom, porém, a geada, a seca, o granizo, os ventos de alta velocidade são considerados como azares climáticos agrícolas. Esses azares climáticos são fenômenos naturais que representam risco à agricultura. Isso é muito importante. Da mesma forma que o clima ajuda na produção, ele possui fenômenos que podem estar atrapalhando. Um exemplo disso é geada ou mesmo estiagem, ou gelo demais, ou falta de chuva também pode atrapalhar na produção agrícola. Como exemplo, temos as monções, que são um padrão de vento que faz com que ocorra um grande volume de chuvas. Nas áreas onde ocorrem as monções, utiliza-se um tipo de agricultura denominada agricultura de jardinagem. Monções é um fenômeno climático que acontece principalmente no sul da Ásia. Nesse fenômeno, ocorre o quê? Grandes ventos que durante o período de chuva levam muito vento e muita chuva para dentro do continente. E no período de estiagem levam muita seca. Então o que os agricultores pensaram? Eles se adaptaram a esse período. Para que eles tivessem umidade e água durante um período maior do que o período das monções, eles criaram esse tipo de agricultura que é chamada agricultura de jardinagem e também esses terraços, né, esses terraços de produção. Então, nesse caso, essa imagem lá do Vietnã, né, no sul da Ásia, então o que eles fizeram aí? Eles criam deixa eu mostrar aqui, eles criam esses terraços aqui, né, na superfície terrestre, para quê? Que a água da chuva, então, ela desce
no ponto mais alto e à medida que ela vai descendo, ela vai escoando, ela armazena e com o passar do tempo ela infiltra no solo. Então eles conseguem manter essa água por mais tempo sobre a superfície e conseguem prolongar a sua produção agrícola. Bom, o clima também ele influencia na nossa saúde, tá? O clima pode afetar a resistência do corpo humano, ele favorece o crescimento, propagação e desenvolvimento de organismos patogênicos, tá? O clima, em relação à saúde, existem algumas doenças que são específicas das áreas tropicais e específicas das áreas frias. Um exemplo bem legal que eu posso estar utilizando com vocês é durante um ano. Pensem só, nas nossas férias no meio do ano, nós sempre temos um irmão ou nós mesmos acabamos ficando gripados, ficamos com o nariz ruim, né, ficamos com a garganta um pouco irritada. E por quê? Porque no meio do ano nós estamos falando do nosso período de inverno, período mais frio. E no inverno brasileiro é importante lembrar que a nossa estiagem, né, a nossa umidade é menor do que no período do verão. Por isso que gripar no verão, ou seja, no período entre dezembro a fevereiro, é mais difícil, porque nós temos mais umidade e é um período mais quente. Mas também existem doenças como a malária ou o próprio Aedes aegypti com a dengue, pode acontecer doenças que são propícias do período mais quente do ano. Bom, vamos recordar um pouquinho do que nós falamos na aula de hoje, tá? Bom, na aula de hoje nós aprendemos que o quê? Que existem elementos e fatores climáticos que modificam, que influenciam no nosso cotidiano, tudo bem? Esses elementos climáticos e fatores, eles fazem parte de uma condição natural que ocorre principalmente na camada da atmosfera chamada troposfera. Os eventos climáticos que ocorrem de maneira natural, ou seja, não são consequência da ação humana, são chamados de fenômenos climáticos. Isso é importante lembrar. Existem fenômenos climáticos que não são ocasionados pelo ser humano. Você deve estar se perguntando, professor, você pode me dar um exemplo de um fenômeno climático que é ocasionado pelo ser humano? Claro, a ilha de calor ou a inversão térmica são alguns exemplos de fenômenos climáticos ocasionados pela ação humana. No caso contrário, ou seja, os fenômenos naturais, nós temos aí a formação de furacões, tornados, né, geadas, ou chuva de granizo, que são fenômenos que acontecem de forma natural. Também aprendemos que o clima pode influenciar o ser humano de diversas maneiras, tá? Como no tipo de roupa, na forma das moradias, o tipo de esporte, na saúde e nos meios de transportes. Tá? É importante lembrar, regiões que são muito frias acabam tendo esportes frios, né? Então, por exemplo, o esqui, o snowboard é característico de atividades que acontecem nas regiões de frio que possuem neve. O surf, o vôlei de praia, o futevôlei, né, as caminhadas são esportes característicos das regiões que não apresentam neve ou regiões mais quentes do planeta. Também estudamos a importância da moradia nos diferentes aspectos climáticos. Vimos que existem moradias que estão adaptadas tanto para áreas frias como áreas mais quentes, né? Estudamos também que o clima é uma variável importante para a produção agrícola. Lembrando que sem o clima, é sempre importante lembrar que o clima está diretamente relacionado com a agricultura. Temos que produzir sempre uma produção agrícola que esteja direcionada ao tipo climático. Caso isso não aconteça, a produção pode dar errado. Por isso que existem hoje mecanismos, né, produções que tentam adaptar o clima de diferentes lugares para o seu tipo agrícola. Estudamos que pode apresentar aspectos que ajudam ou atrapalham na produção agrícola, né, os azares climáticos, como nós estudamos, como nós vimos há pouco, e que a saúde também é influenciada pelo clima, ou seja, o clima também está diretamente relacionado com a nossa saúde, além da nossa produção de alimentos. Bom, utilizei como referência complementar, além do nosso PET, né, o livro do WIOAD, a Introdução à Climatologia para os Trópicos. Deixo aqui como sugestão que você leia o conteúdo da semana, que você faça as atividades e que entre em contato com a gente no nosso Tira Dúvidas. Eu desejo a todos um grande abraço e espero até a próxima aula.